Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Desconhecidos invadem residência em Maria Farinha e matam jovem com tiros de pistola. Rapaz assassinado dentro de bar em Cavaleiro com um tiro na cabeça. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 7 de março de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 48 horas, final de semana, no estado de Pernambuco, foram registrados 17 assassinatos. 10 dos homicídios ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano, 2022, no estado de Pernambuco, já foram registrados 651 assassinatos, sendo 373 crimes ocorridos no interior e 278 no Grande Recife. Idoso encontrado morto na residência no bairro da Mangueira. A notícia com o repórter Maicon Carvalho. Um idoso de 63 anos foi assassinado dentro de casa no bairro da Mangueira. A vítima foi encontrada por parentes que acionaram a polícia. Segundo o Instituto de Criminalística, o homem morreu depois de ser atingido por vários golpes de faca. Moradores da área disseram que o idoso morava sozinho. Alguns familiares estiveram no local, mas preferiram não falar com a imprensa. O DHPP já deu início às investigações. O corpo da vítima foi recolhido e levado ao IML. Maicon Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Everton Henrique da Silva, jovem com 20 anos de idade, residente na rua Antônio Custódio de Lima, no bairro da Torrinha, no Cabo de Santo Agostinho, foi assassinado com tiros na região do tórax, na rua Teixeira de Sá, lá no Cabo. Um elemento desconhecido cometeu o crime, cujos motivos também são ignorados. O corpo de Everton Henrique da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e tiras da Força Tarefa do DHPP. Amaro Corrêa de Melo, um homem com 64 anos de idade. Este já falamos há pouco, Maicon Carvalho falou da morte dele. E um homicídio que aconteceu em Peixinhos, Olinda. A vítima, George Henrique do Nascimento Silva. Ele tinha 20 anos de idade, era um ex-presidiário, morava na Travessa São José, no bairro de Peixinhos e Olinda, e foi assassinado a bala na Rua Paulista, lá em Peixinhos. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Nadson Rosendo da Silva, um jovem alagoano com 22 anos de idade, e a mulher Raíssa Rayane da Silva, 19 anos, foram assassinados a bala na residência do casal, na Avenida João Francisco de Melo, Rua do Campo, no centro, em São José da Coroa Grande. A polícia está investigando este duplo assassinato. O homem e a mulher, cujos corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. José Carlos da Silva, conhecido por Carlinhos, 31 anos de idade, homossexual, foi assassinado a facadas na residência dele, na Rua Otília Teixeira de Lima, no Chupi, no interior do estado. O suspeito do crime é o companheiro dele, Rafael Alves Barbosa da Silva, que está sendo procurado pela polícia. Rodrigo dos Santos, um jovem com 25 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola 380 e o corpo encontrado em um terreno baldio na Avenida Presidente Kennedy, na cidade de Lagedo. Um elemento desconhecido cometeu o crime e depois fugiu numa motocicleta bis 125 cilindradas. A polícia continua investigando o caso. Cleiton Dantas Rodrigo de Lima, jovem com 27 anos de idade, usuário de drogas, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Projetada, em Surubim. O suspeito do crime, um traficante da localidade identificado apenas como Neguinho, que está sendo procurado pela polícia. Paulo Sérgio da Silva, um homem com 51 anos de idade, ex-presidiário por tráfico de drogas. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência na rua Cajueiro Doce, em Ponta de Pedras, Goiânia. Ele ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA lá de Goiânia. De acordo com informações, com ele a polícia encontrou cocaína. Portanto, o crime pode ter ligação com as drogas. O corpo de Paulo Sérgio da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Vinícius dos Santos Araújo Pereira, jovem com 18 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua 14, bairro Jardim Maravilha, em Petrolina, por elementos desconhecidos. A vítima foi levada para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a rapaziada sintonizada aqui na Rádio Jornal. Jéssica e Cessa, elas são do Poço da Panela, são cunhadas de Bruno Cascato, produtor da dupla Caju e Castanha. O sargento PM Almir, lotado no cotel, tá ligado com a gente. Dona Mara, Dona Mara tá em Alberto Maia Camaragibe, ela é mãe de Neguinho. Valdeci Cabeleireiro, Marcos Pinha, no loteamento Conceição e Palmarano Paulista, são amigos do sargento PM Nery. No Correio de Nipapa estão ligados com a gente, Vadinho, Beleu e também Zenon, o velho debaixo da cama. Neemias, a mãe dele, Dona Dora, estão lá em Abreu Lima. Em Gravatá, Josildo Sá e Barbosa, o conhecido Decão da Farmácia. O nosso diretor Vladimir Melo também está sintonizado com a gente, claro. Os sargentos PMs Clérivaldo do BPRV e a Silva, motorista do comandante do PPTran, o tenente coronel Azevedo, também sintonizados com a gente aqui na Jornal. O motorista aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, Germano e a esposa dele, Vera Lúcia Fernandes, o casal que mora no conjunto Beira Mar no Janga. O irmão de Vera Lúcia, José Aldo Fernandes, mora em Camaragibe, também está sintonizado com a gente. Laiana da Esmaltaria está no Janga, em Paulista. Um ônibus da empresa Veracruz foi assaltado na BR-101 Norte, no bairro do Ibura. Foram 3 elementos, um deles armado com um revólver, roubaram os pertences dos passageiros. José Veraldo de Barros, José Cristiano da Silva, de 31 anos, e a esposa do Everaldo, Maria do Socorro da Silva, de 50 anos. Eles foram baleados na residência do casal, na rua Bacharel Francisco Pereira Lopes, que fica no sítio Lírio, em Brejão, no interior do estado. Um elemento desconhecido invadiu a residência de José Veraldo e da mulher dele, Maria do Socorro, onde estava também o José Cristiano, e daí o cara meteu bala nos 3 na residência do casal, na Avenida Bacharel Francisco Pereira Lopes, no sítio Lírio, em Brejão. As vítimas foram socorridas no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Elvan de Oliveira Gomes, um homem com 46 anos de idade, residente na rua Feaca, no bairro de Areias, ele pela comunidade do Caçote, foi agredido a facadas pela mulher dele, Rafaela Mendonça de Almeida, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Desconhecidos invadem residência em Maria Farinha e matam jovem com tiros de pistola. Rapaz assassinado dentro de bar em Cavaleiro com um tiro na cabeça. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MEF tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MEF, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do HR as recepcionistas, as Janaínas Ramos, esposa de Bacharel Eliel, e Otívia, esposa de Wilda Bonometério, e também Clécia, filha de Kátia. Os maqueiros de plantão, André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, Rinaldo e também Índio.
e agradecendo e abraçando também os nossos companheiros aqui da Rádio Jornal, os operadores Evandro Charles Chaveirinho, Guto César do Petrolecas Amarelas, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Henrique Dias, Carlos Santos e Unido. Avanildo Cerqueira aqui, comandante do Bandeira 2, daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página da Supermanhã, você sabendo de tudo. Edinalva Andrade de Freitas, com 47 anos de idade. O companheiro dela, o comerciante Michel Platini Corrêa de Albuquerque, 36 anos, foram baleados na residência, uma casa de praia localizada na rua Caiçara, em Ponta de Pedras, Goiânia. Um elemento desconhecido que estava com uma bolsa nas costas, como se fosse entregador de comida, invadiu a residência e houve uma tentativa de assalto e o cara acabou atirando na Edinalva Andrade de Freitas, que morreu na hora. Michel foi baleado no ombro e socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA de Goiânia. A polícia está investigando o caso. Paulino José de Melo, de 46 anos de idade, marchante. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na PS 74, pertinho da usina Laranjeiras, em Vicência. Elementos desconhecidos que roubaram os pertences dele, inclusive dinheiro, menos a motocicleta dele. Ele estava indo negociar carne na feira de Vicência quando os criminosos estavam numa outra moto e roubaram os pertences dele, menos a moto, e meteram bala e cometeram o crime de latrocínio. O corpo do marchante Paulino José de Melo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. André da Silva, jovem com 26 anos de idade, foi assassinado com cerca de 10 disparos de arma de fogo. Foram tiros de pistola .40 na Rua Olímpio Luiz Soares, ou Rua Nova Camela, em Camela e Pojuca. Elementos desconhecidos cometeu o crime. Ele tinha deixado a mulher grávida, ele deixou a mulher grávida, inclusive a viúva grávida de 9 meses, o André da Silva, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Romão Costa, cabeleireiro das Estrelas, está sempre sintonizado aqui com a gente no Bandeira 2, na Rádio Jornal. Marconi da Silva Barbosa, com 28 anos de idade, foi encontrado morto dentro de um córrego entre a Liberdade e o sítio Flamengo, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Provavelmente ele teria sido arrastado pela correnteza. O corpo dele, Marconi da Silva Barbosa, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Elan de Souza Silva, jovem com 21 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na Rua Getúlio Vargas, bairro Nova Descoberta, em Petrolina, por um sujeito lá, um tal de Daniel. Os motivos não foram informados e o jovem Elan de Souza Silva, de 21 anos, foi socorrido no hospital em Lagoa Grande. O Irapuã Francisco da Silva, de 54 anos de idade, residente na Rua Mercúrio, no bairro da Bomba da Metério, ele foi agredido a golpes de faca peixeira, isso mesmo, foi esfaqueado na Rua Marabá, em Santo Amaro. Rua Marabá, em Santo Amaro, foi esfaqueado por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Robson José Vieira da Cunha, com 25 anos de idade, residente na Rua 5, na segunda etapa da Vila Coab, em Rio Doce, Olinda. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo ontem por volta das 9h23 da noite por 3 elementos desconhecidos. O atentado aconteceu lá mesmo na segunda etapa do Rio Doce, Olinda, pertinho da residência da vítima, Robson José Vieira da Cunha, que foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, mas infelizmente ele faleceu. Não resistiu à gravidade dos ferimentos, morreu, e o corpo está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Carlos e Arinaldo Macarrão, funcionários do necrotério do HR. Tem mais gente ligada aqui na Jornal e a gente agradece a audiência. Os amigos Perito Criminal Severino Arruda, do IC, Glorinha Veronese e Bill Careca, o Severino, a esposa dele, Mônica do Caruá, o casal está nos aflitos. Edgar Alvirrubro, do Alto do Zé Lupinho, Edmilson está em Prazeres, Maria José também ligada com a gente, Sérgio Dias em Camaragibe, Lourdinho Oliveira e também Silene Araújo Forrozeira, todos sintonizados com a gente. E a rapaziada
do grupo Dinossauro da Macaxeira, Eliezer Maciel, Elias Maciel, que é irmão dele, o pastor Marcílio, também Mirabel Nicolau, Jorginho de Pitão, é o Jorge Barbosa, que é o fundador do grupo, o organizador, também com a gente Pato, Abraão, Arimateia, Roberto Lima, Severino Maurício Bio, Rivaldo da Silva, o Capilé, esposo de Tina do Cremosinho da Rua Maria Marlia, na Macaxeira, Reinaldo também é do grupo, e também Kelan, taxista, Danda, o irmão do Danda, o Quinha, Topo, Gígio e Bailon, todos ligados com a gente na jornal. O irmão Paulo Pretinho da funerária, lá em Santo Amaro, e também em Santo Amaro, o comissário Manuel Silvestre, na Orla do Janga, bem pertinho da Arena Clécio e Lúcio. Somos filhos, são ex-jogadores de futebol, são os filhos de Dona Célia que aniversariou recentemente, teve uma festa em família, almoço e tudo mais. Também lá na Orla estão Nado da Carroça de Pipoca e da Batata Frita e Manuel da Barraca de Coco, e ainda Tonico e a esposa Denise do Bolo de Rolo. Agora sim, Denise do Bolo de Rolo. Gessé Alves da Silva, um rapaz de 33 anos de idade, residente na Rua Major Mário Portelano Mostardinha, foi agredido a golpes de faca peixeira pelo ambulante Zenildo Mariano da Silva, de 53 anos de idade. A vítima foi levada para a Policlínica Agamenon Magalhães e Afogados, de lá removida para o Hospital Otávio de Freitas no Sancho. E essa briga aí, minha gente, é porque a vítima foi comprar banana ao ambulante Zenildo e foi falar, reclamar que a banana estava muito madura, está prestando não, está muito madura. Por causa disso aí, a confusão se deu e por pouco o ambulante Zenildo não matou o Gessé na base da faca. A vítima foi socorrida, conforme dissemos, para a Policlínica Agamenon Magalhães e Afogados inicialmente, e depois removida para o Otávio de Freitas no Sancho. Rodrigo Alves Costa, de 37 anos de idade, um ex-presidiário e usuário de drogas, residente na Rua 1º de Maio, no bairro de Prazeres, em Jaboatão do Guararapes. Ele foi baleado pertinho da residência dele por um homem desconhecido que estava encapuzado. A vítima foi levada para o Hospital do Éder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Leonardo Franklin Barros, de 34 anos, foi agredido a pauladas na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, que fica em Afogados da Engazeira. E o suspeito, Marcos Pedro da Silva, de 38 anos, foi preso em flagrante. Leonardo Franklin Barros, ele foi levado inicialmente para o hospital local e depois removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. O doutor Antônio Fernando, ele é advogado e delegado aposentado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O doutor Antônio Fernando, ele é irmão do policial federal João Evangelista, conhecido João da Água. Jonas da Costa Silva, ele mora no Janga e é esposo de Nice, está aniversariando. Os irmãos do Jonas, José, Josias, Joselma, Jaqueline e também o sargento PM Jackson, tudo no J. O Jackson é policial sargento da PM do BP Choque. E agora os aniversariantes da MERP PM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Hinaldo Alves de Oliveira e Manuel Cordeiro de Lima. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Renato Ramonilson Florencio da Silva, de 45 anos, residente na Rua Fundo de Mala, em Goiânia, foi agredido a golpes de faca peixeira por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Luiz Mário José da Silva, de 36 anos de idade, residente na Rua da Cute, no Caçote, em Areias, foi agredido a golpes de faca por um elemento desconhecido e socorrido na emergência do HR. Leonardo José da Silva, 31 anos de idade, residente na Travessa Francisco Alves, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, muito machucado, com hematomas por todo o corpo, vítima de brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Eric Sobral Tavares, de 28 anos, residente no Engenho Macaxeira, na ilha de Itamaracá, foi agredido a golpes de faca por um elemento desconhecido e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Jadilson do Nascimento Teixeira, com 40 anos de idade, residente na Rua da Saudade, em Itapsuma. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com ferimentos pelo corpo, vítima de um atentado à faca peixeira, atentado de autoria e motivos não informados.
Lucas Farias de Santana, de 27 anos, residente no Engenho Brejo, em Moreno, foi agredido a bala por elementos desconhecidos e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Paulo Sérgio do Nascimento Silva, 55 anos de idade, residente na rua Nonato Fernandes, no bairro do Jangué, em Paulista. Ele foi brutalmente espancado por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Edivan Luiz Ricardo, ele tem 55 anos de idade, isso mesmo, Edivan Luiz Ricardo, 50 anos de idade, residente na rua Cibele de Matos, na Tabajara, em Olinda, sofreu ferimentos num acidente. Ele estava de motocicleta e foi atingido por um carro não identificado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Adjailton Alves Pinheiro, de 38 anos, residente na Rua do Comércio, em Serra do Vento, Belo Jardim, no interior do estado. Ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado, foi levado para a emergência do hospital local e depois removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Desconhecidos invadem residência em Maria Farinha e matam jovem com tiros de pistola. A vítima, Breno Aguiar Pereira Bezerra, de 26 anos de idade, residente na rua Antônio Nilo Varela, no bairro de Maria Farinha, em Paulista. Ele teve a residência dele invadida, ele estava no quarto e foi assassinado com disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça. O crime praticado por 3 homens que fugiram em seguida em um carro branco, veículo não identificado. De acordo com informações do rapaz, ele havia tirado cadeia por homicídio e estaria envolvido com tráfico de entorpecentes, também fazia parte de um grupo criminoso. A mulher dele estava em casa, mas tinha ido no banheiro e apenas escutou os disparos. A motivação do crime está sendo investigada pela polícia e o corpo do jovem Breno Aguiar Pereira Bezerra, de 26 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Rapaz assassinado dentro de um bar em Cavaleiro com um tiro na cabeça. Leibson de Souza Barros, de 37 anos de idade, profissão informada, residente na rua Bibiana Costa, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com um único disparo de arma de fogo, um tiro de pistola queima-roupa na cabeça, pertinho da residência dele, na mesma rua, dentro de um bar. Ele estava bebendo com várias pessoas, entre elas o irmão dele, Lito, muita gente dançando, a música tocando, barulho infernal, e ninguém quase escutou quando o elemento se aproximou da mesa do Cleibson de Souza Barros e efetuou o disparo na cabeça dele, ceifou a vida dele e conseguiu fugir. A motivação do crime está sendo investigada e o corpo do rapaz foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.